Oi, gente, bom dia. Aqui quem fala é Patrícia Calderon. No ar, mais um Jornal da Manhã, edição especial de sábado, entrevistas. Aqui você fica muito bem informado com notícias da política, economia e gente que é notícia, como o meu entrevistado de hoje, que é considerado ácido, polêmico, sem papas na língua, mas ele mesmo se intitula fofo e simpático. Já foi eleitor do presidente Lula e na última eleição foi defensor ferrenho de Jair Bolsonaro. Comigo, cantor e compositor, além de escritor, Lobão. Lobão, obrigada pela tua disponibilidade em falar aqui com a Jovem Pan News Fortaleza. Para mim é um prazer. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Fortaleza. E vamos lá, vamos ao papo. Lobão, você é fofo ou você é ácido? Depende da situação, né? Eu posso ser fofo, eu sou um cara versátil, né? Mas eu sou natural. Essencialmente, eu sou uma pessoa muito fofa. Lobão, durante a abertura do Festival de Cannes, na última terça-feira, o cineasta norte-americano Spike Lee detonou, né, o presidente Jair Bolsonaro em um discurso do evento. Qual a reflexão que você faz aí sobre esses tempos difíceis do nosso país com a falta de investimentos, principalmente na arte e cultura? Olha, Patrícia, se fosse só falta de investimento na arte e cultura, que é uma coisa super grave, mas não é, né? A gente está com o país todo caindo aos pedaços, nós estamos em um colapso econômico, sanitário, moral, né? Cultural. Então, não tem uma área que a gente possa ver assim, ecológico, né? Está tudo caindo aos pedaços. E é uma vergonha a gente passar esse vexame internacional, muito embora o Spike Lee tenha sido bastante impreciso, né, de colocar o Putin junto com o Bolsonaro. Bolsonaro é um chulé, ele nem para vilão ele consegue ter o ranking de um Putin, que é um cara super bem formado, era um dos chefes da KGB, dos maiores firmas de espionagem do mundo. Bolsonaro é um pé de chinelo, um ladrão, vagabundo, sem a menor... não tem nem estilo para ser gangster, né? Os rumos do Ministério da Cultura também, né, têm trazido aí para a pasta, principalmente polêmicas com a Lei Rouanet, né? Eu queria entender o que você pensa, se os tempos são difíceis também para essas questões de verbas e investimentos, principalmente para a tua área, né, Lobão? A gente está vivendo aí em plena pandemia, onde a arte foi muito afetada, né, os artistas, né, o ramo artístico muito afetado. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu sempre afirmei que a Lei Rouanet ela deve existir para fomentar para artistas que precisam dela, né? Então, nesse caso de pandemia, praticamente todo o artista, não só o artista, mas todo o show business, né? Porque nós temos produtores, nós temos contra-regras, holds, engenheiros de som, engenheiros de luz, transportadoras, toda uma infraestrutura que está completamente desabrigada, né? E fora os artistas, evidente, eu estou sem tocar, fazer um show ao vivo desde de fevereiro de 2019. 95% dos nossos insumos são de shows. Então, a Lei Rouanet deveria estar aí presente, e muito presente, para sustentar, dar um sustentáculo viável, né? Plausível para toda essa classe artística, não só continuar produzindo, mas existindo, né? Porque tem gente que não tem condição nem de ter um teto, de comprar comida. Eu conheço muita gente que trabalha. Imagina quem está trabalhando na noite, muitos artistas aí, muitos músicos e atores de todos os setores que estão passando extrema dificuldade. Todos nós estamos passando por uma dificuldade incrível nesse exato momento, né? Lobão, você compõe, né? Você canta, você é escritor, né? E eu gostaria de saber se você ganhou dinheiro com a música e nesse momento de pandemia o que você está fazendo, né? Para se reinventar. O que te dá mais dinheiro? Vender livro, compor música? Como que você tem passado aí ultimamente, principalmente nesse momento difícil de pandemia? Olha, basicamente nossos insumos, como eu falei anteriormente, Patrícia, são de show. Eu sou um cara
mais afortunado porque tenho ainda uma receita como compositor e como escritor, né? Eu vendo razoavelmente bem meus livros. Mas nesse exato momento parou tudo, né? A indústria do livro está também numa crise terrível, como nunca teve. Então, para a gente está muito difícil. Eu, no meu caso, eu comecei a bolar um projeto que eu estou a fim de fazer mesmo, né? E estou começando já a produzi-lo, né? Arranjar, etc. e tal, que é o meu Canção de Quarentena. Eu quero prestar uma homenagem a todos, a classe artística mesmo, por tudo isso que nós estamos falando. E então eu comecei a formar um repertório de canções que formaram a minha formação musical, né? Então, assim, músicas dos anos 60, 70, algumas dos anos 50, dos meus 3 anos até os meus 14, 16 anos, até meados dos anos 70. Então, comecei a fazer uma lista de 30 canções. Eu quero fazer um álbum triplo de vinil de luxo para que saia no Natal, né? Então eu tenho que acelerar aqui. Então eu estou aqui sozinho, dentro de casa. O nome do disco é Canção de Quarentena. Então tem Milton Nascimento, tem Newton César, tem Benito de Paula, Toquinho Vinícius, Lô Borges, tem o Terço, a Bolha, tem músicas de Guilherme, tem músicas de todos os tipos, feitios e tamanhos. Nós temos Roberto Carlos, enfim, né? Temos um monte de Zé Ramalho, Fagner, Belchior, tudo assim. Nós estamos com 30 músicas para poder desfilar esse filão de canções que fizeram a minha formação. E é para mim uma experiência assim como um eletroencefalograma da alma, né? Eu sou compositor, então é muito interessante eu estar na cabeça do outro compositor, o que ele pensou para fazer aquela composição e poder arranjar e tocar todos os instrumentos. Eu estou tocando todos, é também um desafio enorme, né? Eu fazer tudo, os backing vocals, tocar teclado, órgão, piano, gaita, guitarra, violão de nylon, viola caipira, zabumba, triângulo, né? Então eu estou me sentindo assim é uma aventura incrível que eu estou tendo que enfrentar aqui para fazer esse disco. Canções de Quarentena, que faz parte dessa produção nova, que é um disco triplo, como você comentou, ele foi todo produzido aí durante a pandemia, né? Você se dedicou... Ele está sendo produzido, porque é o seguinte, eu estou lançando uma espécie de demos, né, pra toda semana agora, no Dia do Rock está saindo toda semana, mas agora a gente tem que fazer a produção de mixagem, de masterização, a produção do disco em si, ela tem que começar o mais rápido possível, porque a gente tem que mixar tudo para CD, para vinil, que é um trabalho totalmente específico para isso, né? Lobão, você vem de uma era aí de ouro do rock brasileiro, né? Onde o artista precisava ralar muito, né? Para criar músicas e emplacar nas rádios, né? E que emplacasse sucessos para vender discos, né? Você acredita que nos dias de hoje o sucesso, a fama, o dinheiro vem com com mais facilidade por conta das plataformas digitais aí, onde o sertanejo e o funk lideram esse gosto mais popular e toda semana eles lançam uma música diferente e muito oposto do que artistas como você, que leva às vezes meses e anos, né, para poder fazer um material de boa qualidade, igual a Marisa Monte, que, enfim, depois de tantos anos, trouxe aí também agora um produto totalmente novo, incrível, né? Eu queria fazer essa comparação. Por que para algumas classes é tão rápido e fácil fazer música e para outras é um trabalho mais de formiguinha aí? Que você... Uma coisa, você pensa bem, há pouco tempo que o Beethoven fez uma sinfonia, entendeu? É complexo, às vezes tem coisas mais complexas, tem coisas mais simples. Eu, por exemplo, fiz uma música agora, 2 semanas atrás, chamada Bunda Suja. É um funk, tá entendendo? Um funk eletrônico, não sei o quê. Eu demorei 3 dias para fazer. Eu estou lançando toda semana. Eu produzo aqui coisas que eu lanço toda semana na internet. Sinceramente, eu acho o seguinte, a internet ela trouxe uma facilidade maior para você ter nichos. Por exemplo, hoje em dia, você pode ter um artista muito famoso, mas ele jamais será onipresente, né?
como foi em outras eras, como o Roberto Carlos, o Caetano, o Chico, qualquer um dos anos 80, a gente sai na rua, todo mundo conhece, qualquer classe. Pode não gostar, mas todo mundo sabe quem é. Hoje em dia não, tem um cara que pode ter 20 milhões de seguidores no YouTube, ele sai na rua e a maioria das pessoas não sabe quem é, né? Então está muito estratificado o setor. Eu acho isso bom de certa forma, porque você tem universos em que você entra, por exemplo, eu tenho uma turma internacional mesmo de música de rock alternativo, né? Então, eu conheço um monte de gente, amigos da Alemanha, da Dinamarca, de Londres, da Bélgica, da Holanda, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, sabe? E aí você fica amigo de uma comunidade que é outro mundo. E ela funciona, ela tem uma vida própria. E você não precisa, uma coisa que eu acho muito legal, e que eu comecei a elaborar isso no final dos anos 90, que você tem independência. Para você ter essa independência, Patrícia, você não pode ficar querendo ser o primeiro do dial, porque você aí sim é aquela coisa, você tem que esmiuçar, o seu trabalho é mais minucioso, é para um público mais exigente, sabe? Você não vai fazer uma unanimidade. E isso para mim é muito bom, eu adoro isso, porque música boa é verdadeiramente uma coisa mais elitista, mais seletiva mesmo, sabe? Quem gosta do mainstream, quem gosta do musical que está nas paradas, pode consumir também, né? Lobão, essa nova música que você lançou, Bunda Suja, vem cheia de protestos, inclusive políticos, né? Em que momento que você pensou quando você escreveu essa canção? Eu estava no final do trabalho meu aqui, que eu já estou há 1 ano e meio não compondo, eu estou só arranjando, orquestrando, elaborando, tentando produzir as músicas de outros compositores. E aí, foi uma coisa fortuita, porque eu tive que trocar aparelhos aqui no computador, eu tive que desligar todo o sistema de gravação. Aí eu fiquei sem o sistema de gravação, eu fiquei só com outro computador, que tem lá umas batidas, umas levadas, um plugin lá que você pode fazer umas levadas. Eu fiz umas levadas meio de funk, só de brincadeira, e ficou uma coisa que eu gostei. Aí fiquei com aquilo na cabeça, aí fui tomar meu chá no final da tarde, né? Aí fiquei pensando, eu acho que eu vou fazer uma musiquinha. Aí naquele mesmo momento eu comecei a rabiscar lápis e papel e saiu. Eu falei assim, puxa, eu podia fazer uma música tipo de sacanagem, porque tá todo mundo com muita raiva. Eu vou fazer uma música que seja muito eficaz, mas seja humorística, né? Seja uma chacota, né? Então eu fiz isso em um dia. No mesmo dia eu fiz a música, a letra. 2 dias depois estava na rede, né? Bunda Suja. Ainda fiz uma coisa que foi uma inédita, né? Que eu pedi para todo o pessoal dos meus seguidores do Twitter para mandar um áudio sussurrante, tipo, bunda suja, bunda suja. Aí eu recebi mais de 1.500 áudios do Bunda Suja e passei o sábado todo colocando eles num grid para que eles todos ficassem como um estádio de pessoas. O efeito ficou muito legal. Bacana. Lobão, você sempre foi muito ativo nas redes sociais, né? E hoje a gente sabe que o ódio impera aí, principalmente por conta de brigas políticas. Você acredita que exista mesmo esse gabinete paralelo do ódio em Brasília? Queria saber também essa questão da política dos cancelamentos. Na tua época, né, não existia essa questão dos artistas serem cancelados nas redes sociais. Isso hoje já existe. Isso te incomoda, já que você é um cara conhecido por ser muito polêmico, já foi odiado, é sarcástico, porém é inteligente e é intelectual, né? Essa relação aí de amor e ódio com a internet, como que você lida? Mas eu sempre tive essa relação, eu fui preso por amor e ódio, né? Eu tive quase 332 prisões em 8 anos. Tudo de perseguição às pessoas. Eu sou uma pessoa que, como disse no início, sou fofo, mas por ser ácido, eu desperto paixões assimétricas, né? Então tem gente que gosta de mim, tem gente que me odeia, mas assim, de uma maneira, de um estágio. Isso daí não é uma coisa que surgiu com a internet. Isso acontece, inclusive, desde que eu sou criança. Eu sou uma personalidade que desperta esse tipo de
exacerbação apaixonada, né? Tanto para o lado do ódio como do lado da paixão. Eu acho isso interessante, eu convivo com isso, essa energia é uma energia muito intensa, né? E você tem que lidar com ela direito. Eu sou um cara que, sei, eu estou bem mais velho, eu lido isso com muita naturalidade. Eu sei que como artista, você é um provocador. E eu tenho a arte de saber provocar, de ser um acupunturista, né? Eu vou lá no ponto nevrálgico do ofendido e eu tenho esse condão, né, de despertar a ofensa do idiota, né? Lobão, você acredita que existe aí esse gabinete do ódio em Brasília, né? Inclusive incluindo aí fake news, que de um tempo para cá isso piorou demais, né? Atrapalhando inclusive a vida de muitas pessoas. Claro que tem esse gabinete do ódio. A gente conhece muito bem a estrutura do governo do Bolsonaro. Na verdade, o sustentáculo ideológico, o sustentáculo desse gabinete do ódio é todo vindo dos olavistas, né? Você vê o Ernesto Araújo, você vê o Weintraub, o Fernando Felipe Martins, toda a estrutura de narrativa do Bolsonaro, essa coisa do vírus chinês, que os comunistas estão chegando, etc., etc., isso tudo vem do maestro, do grande maestro tétrico, né, dessa cacofonia horrorosa que é esse governo, é o Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, esses caras todos que são são pilantras de última categoria e que dominam toda essa narrativa obscurantista, essa narrativa retrógrada de ódios, recalques. Você vê que hoje em dia, por exemplo, o do Bolsonaro está numa queda livre, que não vai, inclusive, talvez nem chegue lá a 2022. O caldo, assim, o que restou de pessoas que ainda defendem o Bolsonaro é o que há de pior no ser humano, né? O que há de pior são recalcados, são absolutamente azedos, amargos, são odientos, são pessoas retrógradas, pessoas ignorantes, são pessoas da pior qualidade. Eu espero que esse número vá diminuindo cada vez mais, porque o Brasil não precisa definitivamente desse tipo de pessoa, muito menos desse tipo de pessoa no poder. Lobão, em 2018 você votou no Jair Bolsonaro, mas tempos depois, assim, bem no início, você já pediu, inclusive, o impeachment dele, acho que logo nos primeiros meses de governo dele, né? Em que momento aí você se arrependeu desse apoio? Eu não me arrependi desse apoio, Patrícia, sabe por quê? Porque eu tinha como meta tirar o PT. O PT não poderia, moralmente, sem nenhum tipo de intervalo de troca política no governo, ele, depois de ter impedido a Dilma, eleger um cara que foi o pior prefeito de São Paulo, acabou com São Paulo e ia se consultar com o Lula na cadeia. Esse cara não podia, o PT não poderia, porque, inclusive, se o PT subisse ao poder, iria dar um golpe, né? A coisa da gente estar assim, a Venezuela não é aqui, mas o PT sempre apoiando o Maduro, o Chaves, né? O que são genocidas também, né? Então a gente pensou assim, bom, a gente tem que votar. Qual é o que tem a única chance de ganhar do PT naquele momento era o Bolsonaro, não é? Mas assim, bom, vamos votar no Bolsonaro, seja lá o que for, depois a gente conserta, porque agora o PT não pode entrar. Então foi isso que a gente definiu. Quando eu falo a gente, eu falo o povo brasileiro todo definiu aquilo, né? E eu considero, assim como como vários outros teóricos eruditos, cientistas políticos, sabem que a grande estufa, o que fez nascer o Bolsonaro foi o PT. O Bolsonaro jamais existiria num contexto fora desse ciclo de poder do PT de 16 anos. Né? O grande útero do Bolsonaro foi o PT. Mas o cenário de 22 agora mostra que isso tudo pode acontecer de novo, né? Uma briga aí entre os dois e que o Lula viria justamente com esses eleitores bolsonaristas arrependidos. Seria voltar uma estaca zero? Olha, o Brasil, eu escrevi inclusive um livro que é o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, que eu digo que a Terra do Nunca, o Brasil é um loop, né? O Brasil não sai desse loop, principalmente na metade do século passado para cá,
né? E esse loop, principalmente essas duas facções. Se você pegar o golpe de 64 com a esquerda, essa alternância de poder, ela começou com essa briga do golpe de 64, demorou 23 anos no poder, aí entrou o que seria uma coisa meio social, meio híbrida lá, mas desde o Sarney, tudo pelo social meio da esquerda, depois vieram, exceto o Collor depois, né? O que foi um período muito exíguo, o resto foi o PSDB, foi tudo social-democracia, tudo esquerda. E agora vem essa direita novamente fazer esse loop, né? E eu acho que é péssimo para o Brasil. É claro que se alguém está arrependido com o Bolsonaro, tem que se lembrar que o Lula é talvez pior do que o Bolsonaro, ele é mais maligno porque ele é mais inteligente, ele é mais persuasivo, ele é um vilão muito mais escondido da sua vilania. O Bolsonaro é um vilão explícito, né? Ele é vilão daquelas novelas mexicanas de quinta categoria. É um vilão altamente detectável, do mal. Esse cara é um vilão. O Lula não, ele é muito mais articulado. Inclusive, a própria narrativa do PT tem implícito ali uma benevolência cenográfica, mas tem uma benevolência ali. Tem que se lembrar que os hospitais, na época do PT, ficaram totalmente desmilinguidos, né? Quanto o escândalo da verba destinada para a Copa do Mundo, para Olimpíadas, muita gente morrendo nos hospitais. Então, esse tipo de coisa tem que se lembrar, né? A gente entrou na pior recessão da história do Brasil na época da Dilma. Isso tudo veio junto lá do Lula, porque o Lula veio também dilapidando tudo que o Fernando Henrique tinha deixado arrumadinho para o PT. Então não é uma solução a gente ficar numa gangorra, sabe, de duas coisas que são muito parecidas. Se você pegar, por exemplo, um militante do PT e um militante do Bolsonaro, eles são parecidíssimos, são raivosos, odiosos, fanáticos, são desonestos na sua paixão, porque sempre o outro está errado e eles estão sempre certos. Eles sempre são indulgentes com as falhas dos seus mitos e implacáveis com o outro. Então são todos muito parecidos. Então a gente tem que evitar isso. E mais uma vez eu acho que o Brasil chega naquela situação em que a gente vai ter que optar por um terceiro candidato. Aí vai ser aquela mesma coisa. Se for uma porcaria, dane-se. A gente não pode, historicamente, reincidir, seja pelo lado do Bolsonaro, seja pelo lado do Lula. Então, né? Que seja o Dória, o Ciro, ou seja lá quem for, o Huck, qualquer um, o Cabo Daciolo, tem que ser um terceiro. Porque moralmente é absolutamente inconcebível você ter... não são uma opção. Assim, Bolsonaro e Lula não devem ser uma opção para o eleitor brasileiro, porque isso é imoral. Isso é absolutamente imoral. Então, eu entendo que num possível segundo turno, então, entre os dois, você vota nulo. Não, eu nem vou para... Imagina, eu tenho que rezar para isso não acontecer. Será uma catástrofe isso acontecer. Eu torço que isso não vai acontecer. Mesmo porque todo mundo sabe que se o Bolsonaro caísse hoje, o Lula cairia também. O Lula só está existindo em função do Bolsonaro. O Bolsonaro só existiu em função do PT. Então, esta mórbida inter-relação tem que terminar, porque elas estão acabando com o Brasil, né? Tanto o PT acabou com o Brasil, como o Bolsonaro está acabando de terminar. Então, eles têm que tirar, mesmo que nós tenhamos um outro presidente que seja problemático, que tenha defeitos, nós temos que sair dessa dualidade mórbida, porque isso é um câncer para o Brasil. Mas você acredita que a saída seria o impeachment, mesmo sabendo que as eleições estão logo aí? Não, a gente não pode ser compassivo com isso, complacente com isso. Não, a gente tem que pedir o impeachment, mesmo que o impeachment saia depois, né? É uma questão moral. A gente tem que lutar isso para uma questão moral, né? O Bolsonaro não só tem que ser impedido, como tem que ser preso. Ele e a família dele são todos bandidos, ladrões, são assassinos, são criminosos, têm que ser presos, né? E o Lula também, porque se ele saiu daquela mamata toda do sítio de Atibaia,
no Guarujá, ele é um cara que nunca se roubou tanto em situações industriais quanto o PT no poder. Então, isso não pode mais acontecer. Então, o Brasil, quanto mais tiver consciência dessa necessidade premente de ejetar esses dois males que já fizeram muito mal, assim, olha, por tentativa e erro, nós já tivemos 2 tentativas, foram 2 grandes erros, o Lula e o PT e o Bolsonaro. Então, vira a página, vamos para outra aventura, porque essas 2 já foram malogradas. A gente falou de golpe, Lobão, e o presidente Bolsonaro ele está muito obsessivo em relação a essa questão do voto impresso, né? Inclusive sinalizando aí tendências de um possível golpe, se isso não ocorrer do jeito dele, enfim. Você acha que é blefe ou realmente pode acontecer um possível golpe e acabar aí com a nossa democracia? Olha, o Bolsonaro ele só pensa em golpe. Desde que ele, antes mesmo dele ser eleito, já na greve de 2018 dos caminhoneiros, ele chegou a tuitar dizendo, olha, se os militares entrarem, eu abdico da minha candidatura em prol da intervenção militar. Ele é um ditador à procura de uma ditadura. Bolsonaro sempre pensou no golpe. Porque eu só comecei a atinar isso no início de 2019. Porque essa foi minha falta de percepção. Que eu não tinha percebido que eles estavam engendrando um golpe que não tinha nada dentro do bojo deles, da agenda de governo liberal, de privatizar e etc. Aquilo tudo era uma cortina de fumaça. Eles estavam, na verdade, sempre subsidiados pelo Olavo de Carvalho, que chegou hoje no Brasil aí, né, vai ser tratado no INCOR, e deveria ser intimado, averiguado e possivelmente preso, porque também é outro criminoso. Esse daí é o grande orquestrador dessa lambança toda, né? Então eu sempre avisei, eu já avisei desde 2019, esses caras querem o golpe, eles só pensam no golpe, né? Ele e os filhos dele. Eles só pensam no golpe, eles sabem que só podem sobreviver politicamente através de um golpe. E outra coisa, são tão malucos, mas tão malucos, que ainda tem uma facção que quer o Bolsonaro como imperador do Brasil, esses monarquistas que querem que volte a monarquia através de uma dinastia Bolsonaro. Então, esse é o nível de absurdo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Eu ia falar justamente agora sobre os filhos. Você acredita que há um bastidor onde o clã Bolsonaro interfere em decisões dentro do governo, embora ele diga que não, que os filhos não opinam em nada? Qual que é a tua opinião, Lobão? É fato de que os filhos do Bolsonaro governam junto com o pai. O resto é só fachada. Se forem averiguar no Ministério da Saúde, todos os pessoas que estão ali, são todos fantoches da agenda do Bolsonaro e dos seus filhos. Isso é ponto pacífico, né? O resto é piada. Só tem fantoche naqueles lugares, nos ministérios, da cultura, da saúde, são todos fantoches, porque a agenda do Bolsonaro tem que ser cumprida absolutamente dentro daquilo que ele exige e demanda. Ele e os filhos dele. Lobão, sobre os possíveis casos aí de corrupção, né, na compra de vacinas, são mais de 500 mil mortes no país, o Brasil já lidera aí, ultrapassando inclusive a Índia, é uma tristeza, é um caos. O presidente sempre se disse imbrochável e incorruptível, né? Você acredita que o cerco está se fechando, principalmente aí por conta dessa questão da CPI, levantando aí vários indícios de corrupção, precarização, prevaricação? Eu queria saber a sua opinião se esse cerco realmente está se fechando. O cerco está se fechando, com toda certeza, e espero que se feche mesmo, o mais rápido possível, e nem volta mais de prisão, porque ele é um criminoso. O que ele está fazendo... Você pode imaginar, teve um amigo meu ainda bolsonarista que falou, mas tem muitas coisas que se inventam do Bolsonaro. Eu falei assim, espera aí. Você pega simplesmente uma declaração oficial do Bolsonaro, uma das primeiras que ele veio, isso é apenas uma gripinha, eu já fui atleta. Onde já se viu que um estadista, no meio de uma pandemia que atinge milhões de pessoas, vem falar da sua saúde, eu me viro aqui, hein? Mas você tem que cuidar de uma população, não é todo mundo que
teoricamente não foi atleta e que e verdadeiramente não era uma gripezinha, né? Só aquela declaração já era suscetível para ser impedido. Ser impedido e ser preso, porque isso é crime, né? Você é o cara que está cuidando, gerenciando da vida pública no Brasil, né? E aí vem uma pandemia dessa gravidade e olha só o reflexo de todo o maltrato que ele fez. Começou a brigar com os governadores e prefeitos, que eram os únicos que estavam fazendo alguma coisa, né? Então esse cara tem que ser preso, né? Tem que ser julgado em corte internacional. O que ele está fazendo é de uma agora quer fazer uma motociata de esqui, né? Que é jet ski, sabe? Esse cara não pode, sabe? Isso é um assinte, isso é um escárnio. Aí ele vai nos lugares, tira a máscara de criança, porque isso é um absurdo, né? Aglomera. Isso é um absurdo, né? Tem que ser preso um cara desses. Inclusive, preso. Desculpa interromper, inclusive esses dias eu entrevistei o governador João Dória de São Paulo, entrevistei o governador do Ceará, Camilo Santana, e os dois governantes, eles são muito reais quando eles dizem que a falta de coordenadoria da presidência da República em relação aos estados, naquela obsessão dele querer ficar só culpando o governador e prefeito por desvios de verba pública, ao invés de se preocupar em comprar com antecedência as vacinas e salvar vidas, né? Então, é muito claro também que os governadores têm, em relação a isso, que faltou uma coordenadoria master, né, nessa questão de salvar vidas. Você acredita realmente que boa parte dessas vidas elas poderiam ter sido salvas se não fosse essa forma de governar, né, do presidente, aglomerando, falando não à vacina, essa situação negacionista? O que você acredita? Que muitas vidas poderiam ter sido salvas, Lobão? Mas, claro, não tenha dúvida, pelo menos 50%, pelo menos 250 mil vidas. Você vê quantas pessoas deixaram. O Paulo Gustavo, ele estava para tomar vacina, as pessoas que estavam na fila da vacina não tiveram uma semana de lapso e morreram. Isso é um absurdo. Esse cara tem que ser preso. Bolsonaro tem que ser preso. E outra coisa, é um imbecil, porque olha, o Bolsonaro poderia estar fazendo um governo catastrófico até a hora da pandemia. Se ele tivesse, mesmo que não pelo bem, mas a esperteza política de investir pesado em vacinar o povo, ele já estava reeleito nesse exato momento. Mas não, foi seguir a cartilha do Olavo de Carvalho, começou a demonizar a China, o vírus chinês e não sei o quê, entraram em conflitos diplomáticos internacionais da pior qualidade. O Brasil virou um pária internacional. Ninguém confia no Brasil mais por causa do Bolsonaro. Então, o dano que esse cara fez, tanto diplomático como comercial, econômico, e o que é pior, de vidas humanas que sucumbiram à mercê do desgoverno do Bolsonaro, ele já está no rol de um criminoso em massa e ele tem que ser julgado internacionalmente na Corte de Haia, porque ele está cometendo, né, um crime hediondo, né? E isso é uma coisa absolutamente escancarada, né? Não tem como, é explícito isso. Isso é uma coisa absolutamente inegável. Você está vendo uma coisa absolutamente absurda na nossa frente, sem que nenhum poder público realmente, de forma efetiva, retire esse cidadão, esse assassino, do poder da presidência da República. Lobão, você falou de amigos bolsonaristas, né? Você deu uma declaração que você se afastou de alguns parceiros de décadas aí, como foi o caso do Roger, né, do Traje. Questões políticas interferindo em amizades, assim, você acha que não é ir longe demais? Não deixa de ser saudável a discordância política, enfim? A discordância política, ela é muito saudável, Patrícia, na medida em que você esteja lidando com alusões, com opiniões, com hipóteses, né? Mas quando você tem fatos concretos, sólidos, e aí você não vai discutir se um edifício caiu, se um edifício que desabou, você pode dizer assim, mas a minha opinião é que ele não desabou, né? Um edifício cai, ele cai, né? Um fato é um fato. Então, quando você chega a querer
dourar a pílula de um fato que não existe, que você tem que... Aí você está sendo uma pessoa desonesta, você está sendo uma pessoa que não merece a menor credibilidade. Fora o fato que a representação do governo Bolsonaro, ele se vale de todos os símbolos em propaganda de ditos nazistas, a estética nazista, nazifascista. Então você chega numa hora que você... Eu dei, inclusive, um time, assim, tipo assim, até meados de 2019, ainda era muito barra pesada, mas ainda era plausível ter alguém de bom senso, mínimo de inteligência, defendendo o Bolsonaro. Passou de julho de 2019, isso passou a ser uma indecência, uma imoralidade. Então, não é uma questão de você estar... Mesmo porque o bolsonarismo, ele é antidemocrático, ele é totalitário, ele é uma seita que quer destruir todo mundo que não é Bolsonaro. Então, é uma coisa que vai ser, muito em breve, um bolsonarista vai ser como chamar uma pessoa, olha, esse cara é nazista, é fascista, esse cara é bolsonarista. Então, hoje em dia é uma coisa que não dá para ser complacente com nenhum bolsonarista hoje em dia, não. Mas vocês nunca mais se falaram, Lobão? Não, olha, eu gosto muito do Roger. Eu simplesmente falei que dei um bloco nele no Twitter, porque as declarações, por exemplo, agora ele estava defendendo a rachadinha, uma pessoa veio me mostrar. Isso está me fazendo mal, porque ele é inteligente, ele tem um QI, inclusive, bastante alto. Aquilo me faz mal ver uma pessoa com a carreira dele, com a amizade que eu tenho, né, com o talento que ele tem, se prestar esse tipo de absurdo, tá entendendo? Então eu preferi dar um segmento, dar um bloco do Roger para evitar, para filtrar esse tipo de informações, porque não vai adiantar nada eu ficar convivendo com aquilo me é tóxico. Ver um cara dizendo, não, mas rachadinha não é crime, eu prefiro não saber. Né? Então é simplesmente uma questão de evitar lidar com coisas que vão me causar muita tristeza e vai ser algo de impotente. Eu não posso entrar na cabeça do Roger, nem quero, nem devo fazer a cabeça dele. Ele deveria verificar isso. Mas se não verifica, ele tem toda a liberdade dele, mas que vá fazer as coisas dele longe de mim, porque eu não quero ficar presenciando esse tipo de coisa. É um direito que me assiste. Lobão, antes de finalizar, eu queria te perguntar, você é um cara super intelectual, inteligente, responde a todas as questões, se envolve em vários assuntos, né? Sabe discutir de música, política, enfim. Você em algum momento já pensou em se envolver na área da política, em se candidatar a algum cargo público? Como que está isso na sua cabeça hoje em dia? Não, imagina, eu sou um artista. Odeio pensar que tem um gabinete, eu de terno e gravata, eu acho que talvez eu preferia ir para o inferno, ficar do lado do capeta do que em qualquer gabinete, mesmo sendo ministro-presidente, qualquer coisa. Ser um funcionário público me causa depressão, arrepios, repulsa. Eu não posso imaginar, sabe? Eu sendo um servidor público, porque eu sou artista, eu lido com o contrário do pragmatismo, eu lido com o subjetivo, com o abstrato, e sou muito feliz, muito realizado com isso. Para mim seria um retrocesso deixar de ser artista para ser presidente da República, ministro ou deputado. Para mim é a mesma coisa, é uma porcaria do mesmo jeito. Para mim, uma condição horrorosa como escolha de vida. Lobão, para finalizar, você sempre falou muito abertamente, né, sobre a questão das drogas e voltou em pauta tempos atrás o uso do canabidiol para fins medicinais, né? Você é a favor? Você já se informou sobre o assunto? O que você sabe sobre isso? É óbvio que a cannabis tem propriedades medicinais fortíssimas, tem que ser utilizado, é óbvio. Não resta a menor dúvida que já tem vários avanços na medicina, várias doenças sendo tratadas com canabidiol e com índices muito positivos de recuperação e remissão. Então não tem por que ficar por esse tipo de moralismo, é ridículo, né? E mesmo que se fosse para recreação, também não vejo nenhum mal você fumar maconha. Eu fumei muito na minha vida, inclusive me diverti a pampa. Eu acho que, inclusive,
eu não vejo o menor problema da pessoa fumar por diversão, contanto que seja de uma maneira adulta e moderada. Você fuma ainda, Lobão? Não, desde 1990 que eu não tomo mais droga nenhuma. Lobão, para a gente finalizar, você está produzindo, né, esse disco triplo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os shows. Tem algum contato que você queira deixar? Qual é a tua agenda? É claro que agora os shows eles não estão abertos, mas tem alguma coisa na internet que você está pensando? Não, por enquanto eu não tenho, não. Primeiro de tudo, sabe uma coisa, Patrícia? Eu preciso de estar todo vacinado. Dia 22 de julho eu recebo minha segunda dose. E a partir de então, aí eu vou ver os meus músicos, a rapaziada que trabalha comigo, fazer uma reunião, ver o que está acontecendo e a partir de então ver se a gente vai, quando que a gente vai recomeçar a nossa agenda, porque a gente começou, a gente parou no primeiro show de uma turnê brasileira. Então agora eu não sei mais, a gente tem que ver qual é o repertório, para onde que a gente vai, tem uma série de coisas que vem antes da gente botar o pé na estrada. Mas, de uma forma ou de outra, eu espero que seja em breve, que seja ainda esse ano. Mas a gente sempre pensa, eu só vou começar a fazer show outra vez na medida que a gente tiver 100% seguro que realmente a gente, como está acontecendo na Austrália, na Nova Zelândia, agora na Inglaterra, agora os países mais civilizados já estão voltando, né? Então, nesse caso aí, eu também quero voltar. Mas ainda nós estamos, infelizmente, no Brasil, nós estamos num estágio muito ainda aquém disso, né? Não, e muitos dados informam que, durante a pandemia, pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno mental desenvolveram e quem tinha piorou. Como que foi a pandemia para você e a tua família aí durante o isolamento? Olha, eu sou um cara isolado pela própria natureza, eu sou um ermitão. Eu naturalmente, antes da pandemia, às vezes eu botava o nariz fora de casa e falava, pô, cara, passei 3 meses sem botar o nariz fora de casa. Então, para mim, quase não mudou a minha rotina, sabe? Só nos primeiros meses em que a gente só pegava um lixeiro, você lembra? Existia um medo muito maior e um controle muito maior. Mas eu, no cômputo geral, estou aqui. Eu vivo dentro da minha casa, sabe, com minha mulher, minhas gatinhas, meus livros, meu estúdio. Então, basicamente, só deixei de fazer shows, porque então eu saía para fazer os shows fim de semana e voltava. Agora não tem esses fins de semana. Mas o resto é mais ou menos a mesma coisa. Bom, eu conversei aqui com o Lobão, esse cara que é ácido, mas é fofo também. Lobão, obrigada pela tua participação aqui na Pan News. Eu tenho certeza que quem estiver acompanhando aí nas plataformas digitais, pelo nosso podcast, pela Pan News Fortaleza, YouTube, eu tenho certeza que vai curtir muito aí acompanhar a nossa entrevista. Muito obrigada, viu? Falou, Patrícia, eu quero agradecer a todos vocês da Jovem Pan, a você, Patrícia, a todo mundo que está nos ouvindo, e apenas só dizer o seguinte, olha, vamos tentar ser menos apaixonados, guardar a paixão para o futebol. Política é razão, temos que eleger um servidor público que funcione. Por favor, menos paixão, mais honestidade, mais pragmatismo. É isso aí. E vacina no braço, né, Lobão? Vacina no braço. Tchau, querido. Beijo. Obrigada. Tchau. Valeu, Patrícia. Beijão. Beijão. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque ainda tem comentários de Igor Lucena. Não sai daí. Em meio à pandemia, uma esperança. A vacina. Ela reduz o número de pessoas com quadros graves, evita mortes, desafoga o sistema de saúde e, com 70% da população vacinada, a cadeia de transmissão do vírus diminui. Então, fique atento à sua data, local e horário de vacinação, pois quem ama, vacina. Uma iniciativa da Fundação Patriolino Ribeiro e apoio da Assembleia Legislativa do Ceará. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A
pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Estamos de volta aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza, no seu Jornal da Manhã, edição especial de sábado. Comigo agora, Igor Lucena. Igor, o Lobão tá meio bravo aí com o presidente da República, né? Mas muito bravo. O Lobão, ele é muito ácido, mas ele não foge a nenhuma questão, respondendo tudo. É sempre muito polêmico, né? Imagina, eu tenho 47 anos, sempre fui muito fã do Lobão aí no rock nacional na década de 80, mas ele continua muito preciso nas afirmações, né? Ativo, né? Ativo no que ele pensa, principalmente em relação à política, mas disse que de política ele quer distância, que ele quer continuar como artista e tá tudo bem. Mas a gente falou sobre várias coisas legais e eu queria que você levantasse aí os tópicos que você achou interessante da entrevista. É isso mesmo. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também quem está escutando a gente aí no podcast e também através do YouTube, das redes sociais. Mais uma vez um prazer estar aqui e comentando essa entrevista do Lobão, que polêmicas sempre são um ponto alto dele, né? Um cara que transitou muito, voltando também, fazendo campanha pela esquerda durante um tempo e depois pela direita. E hoje eu vejo ele como um cara que procura o centro, né? Eu acho que esse centro moderado está faltando no país. Mas é muito interessante, Patrícia, que ele pontuou 3 pontos muito bacanas e que linkam um pouco com problemas da nossa realidade, problemas que a gente recebe mensagens aqui dos nossos ouvintes. E aí eu pergunto para você, o que é que a gente tem que linka, né, de alguma maneira, o presidente Vladimir Putin, que ele citou da Rússia, a Lei Rouanet, que a gente tem no Brasil, e Brasília? Que pergunta difícil, Igor. Não, Por isso que você é comentarista e você está aqui para responder. Isso eu mesmo. repasso a bola para você. Bom, Patrícia, esses três agentes, né, têm todos uma mesma ligação. Petróleo, né? A Rússia é um dos campos de petróleo maiores do mundo. A Lei Rouanet, ela, em parte, é subsidiada por projetos de incentivo da Petrobras, né, que é uma grande exploradora, e Brasília é a sede do poder e a sede da Petrobras, né, a sede de onde ficam definidos os campos de exploração, e esse é um ponto que a gente vai comentar hoje. Eu quero juntar um pouco aí a nossa entrevista do Lobão com um problema da economia popular e que muita gente às vezes não entende, que é por que a gasolina e por que o álcool e o petróleo no Brasil são tão caros, Patrícia? Você já se perguntou por que isso é tão caro? Olha, eu sei que eu estou noticiando o aumento de gasolina já há muito tempo, né? A gente toda hora está noticiando, inclusive essa semana veio que vai pesar no bolso novamente, né? Um reajuste aí nas bombas de combustível e com certeza que vai pesar no bolso do consumidor. Mas não, eu não sei essa relação aí. Eu quero que você explique pra gente por que é tão caro e por que é só a Petrobras, o que acontece? Patrícia, muita gente não sabe, né? E aí a gente vai tentar ser um pouco mais claro do ponto de vista de história. Então vai ser um pouquinho de aula, mas bem claro. Para começar, hoje a gente está com a gasolina nos postos do Ceará, R$ 5,99, chegando R$ 6,00. O álcool está chegando a R$ 5,00 também, que são preços absurdos, que no final isso repassa para o consumidor e isso impacta também a inflação, né, o nível de preços. Mas é importante a gente falar para o público que no Brasil, em 1953, durante o governo de Getúlio Vargas, a Petrobras, né, a nossa maior empresa estatal, ela tinha o monopólio não só da extração do petróleo, ou seja, de retirar o petróleo bruto do fundo do mar e também da terra, mas ela tinha também o monopólio do refino, né? Ou seja, transformar o petróleo bruto em gasolina e também gás natural em alguns casos. Em 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ocorreu a quebra do monopólio do petróleo, que em parte ajudou e em parte não ajudou a gente. O que é que isso significa? Que na primeira fase, o chamado a extração do petróleo, a exploração, foi feita aberturas, mas a gente tem mais de 30 empresas do mundo inteiro
extraindo petróleo no Brasil. Entretanto, no momento que foram feitas aberturas para o refino, ou seja, a transformação do petróleo em gasolina, nenhuma empresa veio. Você sabe por quê, Patrícia? Não. E aí é Você onde... está me fazendo muita pergunta hoje. Difícil, Olha, está. e esses bastidores de perguntas aos universitários, a gente não combinou, hein? Não combinamos, Você tá me pegando aqui de calça curta. Mas é importante a gente dizer. E por que é que as empresas não vieram para o Brasil fazer o refino do petróleo? Porque a Petrobras, ela, como empresa estatal, muitos governos já chegaram a vender petróleo, já chegaram a vender gasolina por preços abaixo do custo. E a Petrobras tinha prejuízo nessas operações. A gente viu isso muito tempo durante o governo da presidente Dilma. A diferença é que quando uma estatal tem prejuízo, o governo aporta recursos, ele pega dinheiro dos nossos impostos e cobra essa conta. Então imagine você que é um empresário e você imagine colocar uma refinaria do Brasil para vender gasolina. Ora, se o maior concorrente seu, que tem maioria das refinarias desde a década de 50, vende mais barato que o custo, em alguns momentos... Aí não tem concorrência. Não tem concorrência, porque não tem sentido você abrir uma refinaria privada. Então, o que acontece? Isso faz com que, na prática, não existe uma lei de monopólio, não existe uma lei que manda o monopólio da Petrobras, mas na prática ela exerce, porque ela é a única grande refinadora brasileira. Então, no final, por mais que ela receba petróleo de 30 empresas do mundo inteiro, petróleo bruto, na hora de transformar isso em gasolina, só ela faz. Então, isso coloca o Brasil inteiro de refém dos preços decididos pela Petrobras. Isso é difícil. É difícil, mas tem muito sentido. Tem muito então, sentido. Esse monopólio de tantos anos é por conta disso. Não tem concorrência. Não tem concorrência. E as pessoas me perguntam, e como é que eles calculam o preço do petróleo, né? Como é que eles calculam a gasolina que sobe? São 3 elementos, basicamente. A gente tem o preço do barril do petróleo, que varia todo dia, toda hora. E esse preço, infelizmente, é cotado em dólar. Então, a gente tem o preço do dólar. E a gente tem o fato de não ter concorrência. Então, imagine que na mesma semana você tem um aumento de, sei lá, 3 dólares no barril de petróleo e você tem um aumento de 50 centavos no dólar. Então, basicamente, você tem um aumento de 3 dólares e 50 no preço da gasolina no final, e isso vai para o público. E uma coisa é certa, o maior prejudicado somos nós, os consumidores. Os consumidores finais. Os consumidores finais. E aí a pergunta que é complexa: qual é a solução? Como é que a gente resolve esse problema? E aí não é simples, não é simples. Estamos no finalzinho, viu? Tá. A solução é: o governo tem que deixar a Petrobras ir embora. Ou seja, a Petrobras precisa ser privatizada, a Petrobras não pode ter o poder de vender abaixo dos preços de mercado, as refinarias têm que ser vendidas. Se isso não ocorrer, essa história do petróleo é nosso, tem que desaparecer. Caso contrário, já a gente está pagando R$10 no preço da gasolina. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Igor Lucena, a gente se vê sábado que vem. Obrigada, viu? Muito obrigado a todos e até a próxima semana.